Olá gente, eu vou estar apresentando para vocês hoje o meu memorial estudantil, ao qual dei o título de Autorreflexão. O meu nome é Thomas Pereira de Almeida Pessoa, eu estudo no 4º ano Pesca Matutino do Instituto Federal do Espírito Santo. A minha orientadora para esse memorial foi a doutora professora Deisaline Silva Bartolomeu de Oliveira. Então gente, eu vou estar fazendo uma breve introdução sobre o que eu vou abordar no meu memorial. Para mim foi um desafio estar escrevendo esse memorial. Eu tive que relembrar coisas do meu passado, fazer relatos do que eu já vivi na minha vida acadêmica, na minha vida pessoal e também trazer para vocês um pouco sobre o que eu quero fazer no meu futuro. O meu memorial ele ficou dividido em 6 tópicos. Onde no primeiro tópico eu falo sobre meus anos iniciais, eu falo quem eu sou, quantos anos eu tenho, onde eu moro e como foi o meu início de vida. Depois eu vou trazer para vocês no segundo tópico o início do meu ensino infantil, que foi quando eu entrei na escola e o que eu pensei quando eu entrei na escola, como foi, essas coisas. E depois eu vou falar no terceiro tópico o meu ensino fundamental e as novas experiências que eu tive. Como foi entrar no ensino fundamental, como foram as experiências as primeiras experiências acadêmicas em si que eu acabei tendo. E depois no quarto tópico eu venho falar pra vocês como foi a minha jornada até eu conseguir estar entrando no IFES. Depois no quinto eu venho trazer a trajetória minha dentro do IFES, onde eu vou contar pra vocês como foi o meu tempo nesses 4 anos, dentro dessa instituição maravilhosa. E depois no sexto tópico eu venho trazer pra vocês um pouco do que eu quero fazer, quais são as minhas aspirações profissionais. Então gente, agora eu vou estar explicando pra vocês o meu primeiro tópico, que foram os meus anos iniciais. Como eu já disse pra vocês, meu nome é Thomas Pereira de Almeida Pessoa. Eu nasci no dia 24 de abril de 2001, nasci no município de Cachoeira de Itapemirim. Então, hoje em dia eu resido no município de Itapemirim, no bairro de Campacima. Eu cresci com os meus pais e o meu irmão mais velho. A minha mãe se chama Ana Paula, o meu pai se chama Nilson e o meu irmão se chama Thales. Nós crescemos no meio rural, então acabamos não tendo muitos amigos nem muitos vizinhos. A nossa socialização inicial foi com alguns vizinhos que nós tínhamos, e alguns tinham os filhos que às vezes tinham a mesma idade que a nossa. E ali nós começamos nosso primeiro caminho de socialização. A nossa educação familiar sempre foi regida por regras rígidas pelos nossos pais, mas sempre com muito amor e sempre pensando no nosso bem-estar. Então, gente, eu vou estar falando para vocês agora um pouco do meu início do meu ensino na educação infantil, que foi o meu ingresso, assim, na escola. Então, eu ingressei na escola aos 4 anos de idade, na escola Anacleto Jacinto Ribeiro, de ensino infantil e fundamental, aqui mesmo no bairro onde eu moro e no município onde eu resido. Essa escola, ela atende muitas das crianças do interior, que são a da qual eu faço parte, então, e ela também teve sempre um ensino muito bom. E essa escola, ela marcou o início da minha vida acadêmica. Muitos professores marcaram a minha vida também, que foi uma das principais professoras, foi a professora Raquel, dentro desse período do meu ensino infantil, foi ela que me acompanhou, ela sempre foi uma professora muito boa, uma professora muito amorosa. E eu tive o prazer de, ao acaso do destino, ser colega de trabalho dela, tanto que eu sou estagiário no município de Itapemirim, e eu tive o prazer de poder estar trabalhando com ela e podendo reencontrá-la e falar o quanto ela pôde mudar minha vida e quanto ela pôde começar a me dar o gosto a estudar. Agora eu vou estar falando para vocês um pouco sobre como foi o meu ensino fundamental e as novas experiências que eu comecei a adquirir. Eu comecei o meu ensino fundamental na mesma escola onde eu fiz o meu ensino infantil. Eu sempre quis muito passar logo para o ensino fundamental, que, como toda criança, sempre quis adquirir novas experiências, novas formas de ensino. Então, ali foi quando eu comecei a ter o maior gosto pela escola. Eu posso dizer que esse período da educação no ensino fundamental foi um dos melhores períodos para mim, tanto na escola quanto na minha parte pessoal. E nessa fase minha, posso dizer que foi a minha fase da bagunça como criança. Na escola eu sempre era aquele aluno que sempre terminava as atividades primeiro e ficava ali querendo puxar assunto com os colegas. Isso irritava bastante os meus professores, então eu acabava sendo um pouco enjoado. Eu também passei pela minha fase, como dizia minha mãe, como a fase do bom samaritano. Eu sempre estava envolvido em problemas dos meus colegas, sempre tentava ajudar, e ali sim eu acabava sempre arrumando problemas, e minha mãe sempre estava frequentemente na escola para resolver esses problemas para mim. Eu era uma criança muito participativa, sempre participei de projetos e atividades da escola. Sempre participei também da oficina de teatro que teve na escola, ganhando assim como uma autorrevelação. Também participei da banda escolar, que fizemos muitas viagens, ganhamos muitos prêmios para fora do estado. Foi uma fase muito boa para mim.
A parte da minha família e da escola, eu posso dizer que os meus pais sempre foram muito presentes dentro desse âmbito escolar. Sempre participavam, sempre estavam lá juntos, como nas viagens da banda, eles sempre estavam tudo lá e sempre dando um maior apoio para a gente poder sempre estar feliz no que a gente estava fazendo. Falando um pouco sobre a minha longa estrada até o IFES. É o começo do meu sonho. O IFES, eu conheci ele no penúltimo ano do meu ensino fundamental e eu comecei a pesquisar sobre. Aí eu descobri que podia fazer uma prova teste para saber como que eu poderia me sair na prova. Então eu fiz a inscrição para a prova teste no IFES de Cachoeiro de Itapemirim, fui e fiz a prova. Me saí até muito bem na prova e eu vi que eu decidi que eu queria um ensino de qualidade. Eu era capaz de conseguir um ensino de qualidade para mim. Então eu decidi que eu ia tentar o IFES no ano que antecederia esse. Então eu estudei durante o meu 9º ano e fiz a prova. No dia da prova, fiquei um pouco apreensivo, achei a prova um pouco difícil, fiz a prova, fiquei esperando ansiosamente a nota da prova. Quando saí, decepcionei um pouco, porque eu não tinha conseguido entrar no IFES, que foi um dos momentos que eu fiquei muito isolado e eu tinha que seguir minha vida. Então eu ingressei na escola estadual Professor José Veiga da Silva, aqui no município de Marataízes. Eu estava muito infeliz na escola, porque não era o que eu queria pra mim, eu não me sentia à vontade na escola, eu não gostava da escola, não sentia vontade com o ensino. Então, na metade desse ano, do ano que eu estava no 1º ano, eu decidi, esperei sair as inscrições novamente para o IFES e fiz as minhas inscrições, estava estudando até o dia da prova. Fui, realizei a prova e fiz a prova, fiquei um pouco já mais aliviado, porque eu senti que a prova não estava muito difícil, que eu sabia o que eu estava fazendo e eu fiquei esperando ansiosamente o resultado da prova sair. E quando saiu o resultado da prova eu fiquei muito feliz, porque eu vi que eu tinha conseguido passar na prova, eu vi que eu era capaz e eu vi que eu tinha alcançado o objetivo que eu tanto almejava durante aqueles 3 anos, que foi o período que eu estudei, que eu fiz os testes e não passei e até que enfim eu consegui passar e entrar na escola que eu tanto queria entrar. Agora sim, chegando ao tão esperado momento, contar sobre a minha trajetória dentro do IFES. Meu sonho sempre foi entrar dentro do IFES e quando eu consegui alcançar esse sonho, eu vi que eu era capaz de coisas grandes e foi assim um dos períodos mais felizes da minha vida. Mas também teve o seu lado ruim. Quando eu entrei no IFES e eu me afastei de todos os meus amigos que eu estudava desde o ensino fundamental. O ritmo da escola era um ritmo muito acelerado para mim. Então esses 6 primeiros meses foram os 6 primeiros meses de adaptação, mas também foram os 6 primeiros meses piores para mim dentro do IFES. Foi o tempo em que eu chorava, tinha muita angústia e eu queria sair do IFES por não estar conseguindo pegar esse ritmo. Foi a época que meus pais me ajudaram, me deram apoio e falaram que eu era capaz de estar ali realizando todos os meus sonhos. E no 2º ano foi o ano assim que eu achei mais difícil em questão de matérias. Eu achei as matérias muito difíceis, muito complicadas para mim. Mas também foi um ano assim que eu consegui restabelecer os maiores laços que eu tive dentro daquele local, que foram os meus bons amigos. O 3º ano, pode-se dizer que foi um ano que eu mais procrastinei, um ano que eu empurrei com a barriga. Eu tive muitos problemas na minha vida pessoal e esses problemas acabaram refletindo dentro da minha vida acadêmica, então não foi um ano muito bom para mim dentro da instituição. O tão esperado 4º ano até que enfim chegou. E quando esse ano chega, o ano tão esperado por todos os estudantes do IFES, o nosso mundo ele é acometido por essa pandemia, que foi a doença tão injusta que foi o Covid-19, que acabou matando milhões de pessoas e paralisando todo mundo. E com isso começou as aulas EAD, que eu posso dizer que foi o pior período para mim na minha vida acadêmica até hoje, que eram por eu não estar conseguindo acompanhar muitas das vezes as coisas, não ter como tirar tantas dúvidas que nem você tira com o professor em momentos presenciais. Foi um momento que sim que eu senti bastante dificuldade. E também agora eu quero falar sobre as minhas lembranças, como não ter lembranças boas, especiais, marcantes desse local. Foi o local assim que me marcou mais a minha vida durante todos esses anos que eu vivo. Como não lembrar dos projetos que eu participei, assim, o projeto que eu mais achei marcante para mim foi o projeto que eu me senti incluso dentro do campus, foi a Semana de Ciência e Tecnologia, quando eu e meus amigos montamos um stand e explicamos nossa ideia que nós tivemos durante esse período. Também como esquecer do teatro, que minha sala fazia vários, e também dos problemas que esses teatros acabavam causando pra gente, mas que todos nós conseguimos resolver. E também como não lembrar da professora, a tão temida professora Maria Cláudia,
que antes de eu entrar no segundo ano, que nós só temos arte no segundo ano, eu ficava com muito medo dela, né? Mas eu percebi que quando eu comecei a estudar com ela, que ela era uma professora preocupada, uma professora que cobrava bastante para poder ver sempre o melhor dos seus alunos. E também como esquecer dos seus trabalhos. Um dos trabalhos dela que eu mais gostei foi o trabalho do Museu Vivo, no qual nós mesmos tínhamos que dar vida às obras de arte que nós estávamos produzindo. Também é bom lembrar dos meus bons professores que eu tive durante esse tempo no IFES. Eles sempre nos ajudaram, sempre estiveram preocupados conosco, tanto no nosso âmbito acadêmico quanto no nosso âmbito pessoal, sempre buscando tentar nos ajudar a melhorar ao máximo como pessoas, como estudantes, de todas as formas. Eu também quero agradecer muito ao IFES por ter me proporcionado a oportunidade de estar ensinando aos meus colegas discentes a matéria que eu mais gosto, que é a Química, no qual eu tive o prazer de, por um ano, ser monitor de Química remunerado da escola e poder estar ensinando esses meus colegas. O IFES, ele foi um lugar que ele acabou mudando bastante a minha vida, me ajudou a reconhecer como pessoa e como estudante, saber o que eu queria mais fixamente, do que eu queria fazer da minha vida, e isso acabou me ajudando bastante. Então, eu vou estar falando um pouco do que eu pretendo para o meu futuro, quais são as minhas aspirações profissionais. Minha entrada no IFES, ela foi em busca de um ensino de qualidade, um ensino médio numa instituição de renome. Então, por isso que eu sempre quis também entrar no IFES. Eu sempre tive uma paixão desde pequeno, e essa paixão sempre foi a medicina. Eu sempre tive um sonho, desde a infância, de poder ajudar as pessoas, de fazer a diferença. Com isso, eu sempre tive vontade de estar querendo cursar medicina. Quando eu entrei no José Veiga, pela família do meu pai, de Minas Gerais, lá tem um programa chamado PISME, que é o Programa de Ingresso Seletivo Misto, que durante os meus 3 anos do ensino médio, eu vou estar fazendo a prova e no último ano eu vou estar somando essas notas para poder saber se eu vou conseguir uma nota de corte para o curso que eu quero. Tanto que o meu último ano para fazer essa prova seria esse ano, mas por conta da pandemia vai ser ano que vem que eu vou estar realizando a prova. Vai acontecer mudança de plano da minha vida, porque eu percebi que eu não vou ter nota de corte o bastante para poder estar passando para medicina. Então eu optei pela odontologia, que também é uma área da saúde que eu me vejo dentro. Seria a única área da saúde sem ser medicina que eu me veria dentro, podendo trabalhar e estar realizando o que eu quero. Então com isso eu vou estar esperando para fazer a prova no ano que vem para saber se eu vou conseguir estar ganhando essa bolsa. Até lá vamos ver o que vai acontecer. Então, fazendo minha conclusão do meu memorial, vou falar sobre as considerações finais que eu tive sobre esse trabalho. Eu pude perceber nesse trabalho, revivendo todas as minhas lembranças, minhas memórias, toda a minha trajetória, eu percebi que eu sempre fui cercado sempre pela minha família, pelos meus amigos, tendo muito apoio, tendo muitos aprendizados e momentos sempre marcantes da minha vida. Cada momento da minha vida, desde a minha infância até hoje em dia, eu tive muitos aprendizados. Na minha infância, eu vi que eu era cercado por pessoas que me amavam. Quando eu entrei no ensino infantil, eu percebi que eu tinha um gosto pelo estudo, pela escola. No ensino fundamental, foi o período que eu comecei a perceber quem eu era. Quando eu entrei no IFES, foi o momento em que foi o estopim para me saber quem eu era de verdade, onde eu consegui me descobrir. Então, o que esse trabalho acabou me proporcionando me deu a oportunidade de autorreflexão, que foi logo o nome que eu dei para o meu memorial, autorreflexão, onde eu pude fazer uma autorreflexão de mim mesmo e saber quem eu era de verdade e mostrar um pouco para vocês de quem eu sou. Então, muito obrigado e espero que vocês tenham gostado da minha apresentação.